Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Musicalizando o Jornalismo. Meu nome é João Carlos e através desse canal nós vamos falar um pouco sobre o conceito do jornalismo musical, assim como sua evolução através dos tempos. Afinal, como qualquer outro setor do jornalismo, o jornalismo musical também precisou se adequar às novas tendências. E através desse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as origens dele, assim como sua evolução até mais ou menos a década de 80, que foi um período bem efervescente para o gênero. Bom, e qual seria a importância do jornalismo musical para o mundo? Muito simples. A música esteve presente em diversos momentos de desenvolvimento da nossa civilização, consagrando-se assim como uma das formas de arte disponíveis em nossa sociedade. Mesmo que a arte seja subjetiva, com o tempo ela vai ganhando valores e interpretações diferentes, e às vezes isso pode requerer a opinião de um especialista. E é justamente nesse ponto que entra o jornalista musical, que é a pessoa que tem um conhecimento, uma expertise, para poder de repente classificar aquilo ali, definir aquela obra através de comentários e argumentos ali embasados num conhecimento técnico da área. Apesar dos primeiros registros de jornalismo musical estarem catalogados por volta da década de 1920, ele é uma área bem recente no universo da informação, que surgiu como um setor dentro do jornalismo cultural. Mesmo assim, a área foi se desenvolvendo ao longo do tempo, passando por diversas mudanças, se adaptando aos diferentes meios que tinha disponível e tentando sempre se renovar para poder estar em voga. Nem sempre o setor teve um ápice, mas ele chegou a atingir bons pontos que o fizeram perpetuar ao longo dos tempos. É importante ressaltar que o jornalismo musical ele vai além de fazer uma resenha, uma matéria sobre uma banda ou um disco em específico, ou cobrir algum evento de grande porte como o Rock in Rio. Como a área se compromete com essa parte de levar a informação do jornalismo enquanto desenvolve a sua opinião, o jornalismo musical ele pode influenciar leitores, ouvintes ou espectadores que consomem o seu trabalho. E justamente por essa capacidade é que o profissional tem que estar disposto a correr riscos, até porque ele pode acabar sendo visto como persona não grata por cantores, bandas, empresários e até mesmo pelos fãs de determinado artista. Por isso, é ideal que o jornalista musical não se influencie por esse tipo de comentário e mantenha sempre a sua ética respeitando as funções jornalísticas que lhe cabem. Existem diferentes interpretações do jornalista musical aos olhos de cada um. Porém, ressalto aqui uma matéria especial publicada na Folha de São Paulo em 1995, na coluna intitulada Folhetim, escrita pelo jornalista André Forastieri. Nessa coluna, ele destacou duas principais características que um jornalista musical deve ter. Porém, uma das principais foi de saber escrever. Mas além disso, o Forastieri também destaca que você também precisa saber se adaptar, dependendo do que se fala, e não só se prender, conhecer apenas o que você gosta. Isso era muito importante para que você tivesse mais desenvolvimento na área. Outro argumento também bem perseverante é o da dedicação do profissional. E inclusive o fotógrafo e editor do portal Rock Press, Michael Menezes, trouxe aqui mais alguns pontos importantes para o jornalista musical ficar ciente. Bom, o que define um jornalista musical, ou talvez o jornalismo musical? Bom, eu acredito que um jornalista musical ou cultural também, a gente pode abrir o leque para a cultura como um todo, o pessoal que é especializado em quadrinhos, em cinema, teatro, dança, música como um todo, não apenas o rock, que é o nosso objeto de pesquisa, mas o samba, MPB, jazz, música clássica, outros estilos musicais, Bom, falando por mim, você tem que ter conhecimento de causa daquilo que você escreve, não adianta ser só fã da banda, só fã do estilo musical. Você tem que ir a fundo e também saber as origens daquele seu objeto de pesquisa, daquela sua pauta. Então, por exemplo, eu sou pesquisador do rock no subúrbio carioca, O rock no subúrbio carioca sempre esteve presente desde lá dos anos 50 e segue em atividade até hoje, com shows Zona Norte, Baixada Fluminense, Zona Oeste, o entorno da Zona Oeste também, regiões periféricas como um todo. Aliás, o rock sempre teve essa força no subúrbio, em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Rio, mas subúrbio de São Paulo, subúrbio da Inglaterra, Estados Unidos, regiões periféricas. Não são todas as bandas que nascem em uma região com uma qualidade de vida melhor, Muitas bandas surgem nos subúrbios, em
regiões operárias, né? Então, assim, é preciso entender esse lado social do rock no subúrbio e as suas origens, né? Classes operárias e enfim. Então é preciso ter esse conhecimento de causa sobre aquilo que você está pesquisando. Não é apenas fazer só um feijãozinho com arroz daquele show, daquele disco, daquela banda. Você tem que ir mais a fundo, e isso é uma coisa que hoje eu lamento dentro do jornalismo cultural, né? Não só da música, mas do rock, da dança, do cinema, dos quadrinhos. As coisas estão muito superficial, e a internet potencializou isso, de terem textos mais enxutos, né? Se critica muito hoje em dia o uso do textão nas redes sociais, o textão nos sites, nas plataformas digitais, algo que eu sou contra, porque se a internet tem um espaço maior para uma publicação de um texto, por que não ter esse texto longo? Mas cansa a leitura no computador. Mas é uma oportunidade que a tecnologia ofereceu. Então vamos aproveitar essa tecnologia em prol de textos mais apurados, mais pesquisados, diferente de uma revista, de um jornal que tinha um limite de página, de espaço, de pauta, né? Até para outras matérias. Na internet te dá essa liberdade e as pessoas não fazem esse uso, né? De ter uma matéria mais apurada. Então, assim, definindo o jornalista cultural, primeiro ele tem que ter conhecimento de causa do que ele escreve. Não é só oba-oba, eu quero cobrir o show, quero cobrir a banda, é meu ídolo, eu sou fã. Às vezes o cara é fã, mas tem um conhecimento mínimo daquele artista, daquele disco, daquela banda ou daquele estilo musical. Tem que ter aquele conhecimento, tem também que ter conhecimento técnico da escrita, da pesquisa, da apuração, para desenvolver um texto mais apurado, né, em relação à pauta que ele está pesquisando ou está desenvolvendo. Bom, assim como já citado, o cenário jornalístico como um todo sofreu diversas mudanças com o avanço dos tempos. Afinal, a imprensa precisava se adequar para continuar atraindo a atenção do público. E é claro que, sendo o jornalismo musical um setor da imprensa, ele também não poderia ficar de fora dessas mudanças. Por outro lado, diferente de setores que são um pouco mais valorizados, ele acabou sofrendo um pouco nessas mudanças, perdendo alguns espaços, porém ele não deixou de existir ao longo do tempo. Só que suas adaptações acabaram sendo muito radicais, mas mesmo assim a área foi resistindo como pôde com o passar dos anos. O jornalismo musical ele não tem a força de um jornalismo político, econômico. Em termos de Brasil, o jornalismo esportivo gera muito mais receita para os veículos do que a cultura, a música, né? É uma realidade talvez do mundo, mas o jornalismo cultural e musical, né, do qual a gente está falando nessa pesquisa, ele sim também dita suas regras, ele impulsiona a venda de discos, a venda de ingressos para um show. Então ele desperta o mercado cultural, né? Você pensa que uma matéria bem produzida sobre um show vai impulsionar o desejo daquele fã, daquele consumidor de música de ir no show, ou comprar aquele disco, ou pensando na realidade atual, né, das plataformas digitais, acessar aquele link para ouvir o novo álbum, o novo single daquele artista, daquela banda, daquele músico, isso em qualquer esfera da música, né? Então esse é um impacto, né? Resposta um tanto óbvia, mas assim, ele desenvolve, potencializa o mercado cultural fonográfico no mundo, né? E aí, claro que tem aquelas matérias, como eu citei antes, né? Questões do momento, né? Como foi o assassinato de John Lennon, um Rock in Rio da vida, um mega festival, um mega show, uma cobertura jornalística sobre um festival, um show de homenagem, né, ao músico, como foi as homenagens a Freddie Mercury quando ele morreu, que os ingressos se esgotaram em 3 horas sem nem ter anunciado os artistas que iriam tocar no estádio de Wembley, ou mesmo a cobertura do show em si, ou o Woodstock da vida, que virou documentário, né, ganhando primeiro o Woodstock 69, ganhou o Oscar de melhor documentário. As demais edições de Woodstock também foram para a TV. Eu lembro que as pessoas paravam para assistir esses shows, né? Então essa cobertura jornalística também mexe com o sentimento afetivo e cultural das pessoas, de querer acompanhar, de querer assistir, de imaginar como é que seria estar lá. Quantas vezes eu me peguei nos anos 80 vendo imagens do Rock in Rio, mesmo fotos em revistas e fanzine, né, dos shows que aconteciam no Rock in Rio ou em outros eventos,
E eu me sentia com aquele desejo lá, com meus 12, 13 anos. Nossa, um dia eu quero estar no Rock in Rio, um dia eu quero estar assistindo esses shows. E depois que eu passei a virar fotógrafo, a mesma coisa. Eu vendo as fotos, eu me inspirava, assim como foi o caso da Rock Press. Eu pensei, um dia eu quero ser fotógrafo da Rock Press, um dia eu quero fotografar o Rock in Rio, um dia eu quero fotografar tal artista, tal banda, eu quero estar lá cobrindo, fazendo reportagem daquele evento. E isso aconteceu. Então ele também desperta os sonhos nas pessoas de estar produzindo conteúdo, seja um fotógrafo, um jornalista, um designer, um profissional de comunicação como um todo. Bom, apesar de eu ter citado que as origens do jornalismo musical ali datam de pelo menos 1920, as primeiras publicações eram mais voltadas de músicos para músicos, então não era algo muito voltado ao público. Um momento que a gente pode destacar ali como principal, principalmente aqui no Brasil, seria o período ali da década de 1940, como o verdadeiro nascimento definitivo do jornalismo musical. Isso porque nessa época, o editor e escritor Anselmo Domingos foi responsável pela criação da publicação de maior sucesso da era do rádio, justamente chamada de Revista do Rádio, que circulou pelo país a partir de 1948. Vale destacar não só que a Revista do Rádio foi uma das pioneiras desse estilo no país, como ela também se tornou muito popular por retratar exclusivamente essas notícias do universo artístico que girava em torno da radiodifusão. Num comentário da radialista Selma Boiron, que já fez parte de rádios como a Rádio Fluminense ou a Roquete Pinto, me foi esclarecido que essa relação entre o rádio e a mídia impressa eram muito fluídas, principalmente porque o rádio trazia ao leitor o estímulo visual. Então imagina isso em plenos anos 40, quando o rádio era a principal forma de informação, a revolução que isso causou para esse tipo de imprensa. Revista que saía letra de música, revista que saía cifra. Olha, quem não aprendeu a tocar seu violãozinho por causa das revistas de cifras musicais, não é mesmo? E quem nunca conseguiu desvendar o que falava na letra de uma música gringa porque viu a letra escrita numa revista, entendeu? Então isso era, claro, caminhavam juntas. Já que o rádio era a mídia interessante, a imprensa caminhava junto. Todo jornal tinha sua coluna musical. A gente tem grandes jornalistas musicais. Eu, pessoalmente, sou muito fã do Jamari França, sempre fui muito leitora dele. A gente já teve revistas no Brasil especializadas em música, né? Só dedicadas à música, por causa disso, porque o rádio não dava conta de fazer a divulgação da imagem, de dar mais detalhes, de contar o histórico. Eventualmente, o artista, quando tinha um lançamento, ia à rádio fazer divulgação, e daí rolava entrevista e tal. Mas, fora isso, não alimentava o fandom, né? Então, a imprensa entrava com esse papel de alimentar o fã de material visual que ele não tinha no rádio e também não tinha na TV, porque a TV não tinha esse espaço para música. O que eu me lembro mais antigo de música na TV era aos sábados, o Nelson Motta apresentava um programa chamado Sábado Som, que foi o tataravô do videoclipe. Ele arrumava filme mesmo, tipo de cinema, né? 16mm, assim, de shows. E era muito engraçado, porque também ele usava um chroma key atrás dele, passando o tal do show, e normalmente ele ia com uma camisa da cor do chroma key. Então ficava passando nele a imagem, a gente achava aquilo um efeito maravilhoso. Era só chroma key, mas era assim, e era uma vez por semana, quer dizer, era muito pouco, né? Até que, nossa, a MTV foi anos 90, então durante toda a década de 80 a gente se alimentava muito pouco de visual da música, né? Se não fosse a imprensa, a gente não conheceria a cara dos artistas, não saberia detalhes da carreira e tal, e ver muito menos, né? Ver só quando a gravadora cismava de fazer um investimento, porque aí era tudo gravado como se fosse cinema, então custava caro,
né? A produção era televisiva, mas a tecnologia era de cinema, então era muito caro, enfim. A tecnologia foi barateando a coisa, com a chegada da MTV, que já tinha dado certo fora do Brasil, deu certo aqui também. Ela começou a degringolar quando deixou de ser music television. Então vale o apontamento, o rádio ele sempre foi o principal veículo de divulgação quando o assunto fosse música. Por outro lado, com o auxílio de estímulos visuais gerados pela mídia impressa, o seu conteúdo se tornou ainda mais relevante, gerando bases de fãs ainda mais interessadas em conhecer sobre os artistas. Ainda nesse período, surgiu também a Revista da Música Popular, em 1954. Ela, diferente da revista do rádio, que trazia uma abordagem até um pouco superficial, se aprofundava um pouco mais, se arriscando mais na parte da crítica e trazendo também músicas como o jazz para suas páginas. Apesar da relevância das duas, principalmente para o contexto de época, a Revista da Música Popular não durou muito, ela teve seu fim em 1956. Já a Revista do Rádio, ela chegou a durar até 1970, porém, ela também começou a incluir a parte de TV no seu conteúdo. Além disso, o que era muito relevante para os leitores era mais uma parte que lidava com vida íntima de famosos, falando ali como se fosse um setor de fofocas, né? Era a parte mais popular da revista, que chamava mais atenção. Porém, não tardaria muito até uma próxima revolução do jornalismo musical acontecer, logo na década seguinte. Isso porque em meados de 1960, mais especificamente no ano de 1967, a dupla formada pelo editor Jan Werner e pelo crítico musical Ralph G. Gleason fundou a Rolling Stone. Revista essa que inicialmente era dedicada mais à contracultura hippie da época, mas que de qualquer forma trouxe muita significância de novo para esse assunto de música através das páginas impressas. Um grande diferencial da Rolling Stone estava em não só falar sobre música, mas também levantar debates de cunho político e culturais para um público mais jovem e idealista na época. Vale destacar que nesse período fanzines já tinham começado a circular pelo público também. Afinal, a mídia independente sempre esteve presente também nessa evolução. E lá por meados de 1930 surgiram as primeiras publicações em fanzine. Na verdade, datam-se que algumas vêm de até antes, lá dos anos 1700, mas o que passou a ser conhecido realmente como fanzine oficialmente ficou consolidado ali mais ou menos em 1930, antes mesmo de ter esse nome de fanzine, tá? Os fanzines, de forma breve, são publicações independentes, não oficiais, feitas por fãs de determinado conteúdo, e o seu nome vem justamente dessa amálgama das palavras fã e magazine, formando o fanzine, ou seja, uma revista feita por fãs. É importante valorizar o trabalho dos fanzines através do tempo, principalmente porque eles marcaram a história, garantindo que quem não tivesse acesso a essas publicações principais ainda pudesse se informar. Tudo bem que a sua maior popularização chegaria poucos anos depois, mas ela já circulava, já tinha uma circulação ali efervescente em torno dos anos 60. Vale destacar também que os fanzines, eles tratavam de assuntos mistos. Então eles tratavam não apenas de música, mas também tinham fanzines falando de quadrinhos, de literatura, fanzines de poema, e por aí vai. São diversas as classificações dos fanzines ao longo do tempo e feitos por diferentes públicos aí que foram desenvolvendo e levando adiante esse tipo de produção. Bom, como os fanzines não precisam necessariamente se adequar a formatos mais profissionais de produções impressas, eles podem literalmente ser de qualquer tamanho e ter qualquer tipo de material também os fazendo, Os mais comuns são de papel, tem alguns exemplos de fanzines aqui de tamanhos diferentes, inclusive, Temos aqui os de papel mesmo, tá? E nós temos também diferentes tipos de arte e até mesmo de conteúdo, Isso aqui também são fanzines, são publicações independentes. Mas os fanzines de música também eram muito comuns, tá? Então a gente tem diversos fanzines aí disponíveis, tá? E isso, inclusive, muitas dessas aqui são produções recentes. Ou seja, o fanzine, apesar dele ser um reflexo de publicações independentes de uma época, isso não quer dizer que eles tenham parado naquela época. Até porque a mídia independente, ela sempre esteve em polvorosa aí, tentando ter o seu espaço, Mas a gente vai desenvolver um pouco melhor sobre essa parte de mídia independente um pouco mais pra frente. De qualquer modo, os fanzines ainda são publicados aí, por diferentes pessoas, muitos deles, inclusive, publicados por jornalistas ou por pessoas ligadas à área da comunicação, que acabam querendo publicar de forma mais aperiódica, de forma mais sem formalidade,
para poder, de repente, abordar outros assuntos e por aí vai, tá? E essa é uma liberdade que uma mídia como o fanzine acabava fornecendo para essas pessoas, tá? Apesar disso, a gente tem que destacar que o fanzine certamente, né, não estava ali nos moldes para poder ser esse grande marco num quesito comercial, tá, para o jornalismo musical, mas é inegável a sua importância através dos tempos. Inclusive, fica aqui também mais um depoimento do Michael Menezes falando justamente sobre essa questão dos fanzines. Comecei no jornalismo musical fazendo fanzine, né, era uma coisa muito mais libertária, livre, espontânea, do que jornalisticamente falando, embora a essência do jornalismo estivesse lá e continua em diversos fanzines que continuam sendo publicadas no mundo todo. Então muita coisa foi registrada, documentada por fanzines, é tanto que até hoje tem gente produzindo fanzine, também tem muita gente, tem pesquisadores que fizeram o Márcio Snu, um dos melhores exemplos disso. Ele fez um documentário chamado Fanzineiros do Século Passado, que faz todo um levantamento da produção de fanzine nos anos 90, com entrevista de gente de várias cidades do Brasil, sobretudo do eixo Rio-São Paulo, mas também do Nordeste, de outras regiões. Tem o Graz Andalski, pesquisador, professor acadêmico em Goiás, que trabalha muito com o universo do fanzine. Aqui em Macaé existe a Fanzinoteca, que tem um acervo enorme de fanzines de todos os segmentos literários, né? Poesia, quadrinhos, cinema, rock, música, literatura. Tem de tudo lá nessa zinoteca, uma das únicas do Brasil. Então, assim, isso é essa fonte de pesquisa, né? De informação, vira fonte de pesquisa para muito pesquisador. Você não vai achar, não vai em determinada banda independente, você não vai achar às vezes numa revista, ou mesmo até num site, tirando os sites independentes de música, né? Mas de repente vai encontrar boas resenhas, bons textos, boa informação sobre aquela banda, sobre aquele show independente que aconteceu num bairro do subúrbio, ou no interior, uma cidade que não tem a mesma visibilidade cultural que os grandes veículos oferecem, né? Como obtém como pauta. Se não fosse pelo heavy metal, pelo punk rock, o rock progressivo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, eu não teria me formado em fotografia, não teria feito jornalismo, não teria feito pós-artes visuais e nem cinema. Então, o rock, em todas as suas tendências, foram fundamentais para eu seguir na carreira de fotógrafo, na carreira de jornalista, nas artes visuais e também no cinema mais recentemente, que eram segmentos culturais que eu já gostava, mas que talvez se não fosse por rock eu não teria feito essas escolhas. Então sou muito grato ao rock por ter me motivado a estudar e produzir conteúdo, e hoje estou aqui ajudando nessa pesquisa de TCC, do qual eu me orgulho de estar somando a pesquisa. A Rolling Stone já vinha fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, mas no Brasil ela só chegou em 1971, depois que Mick Killenbeck adquiriu os direitos da revista para que pudesse publicá-la aqui no país. A partir desse ponto, surge então a primeira versão da Rolling Stone Brasil, ou seja, ela se consolidou aqui no país para que não precisasse mais pagar royalties para a versão estadunidense. Com essa chegada da Rolling Stone trazendo um estilo diferente de construir uma revista musical, isso também motivou a construção de outras publicações relevantes, tais como, por exemplo, a revista Pop, também conhecida como Geração Pop. Diferente da Rolling Stone, ela era uma publicação totalmente brasileira e voltada, né, para o público jovem da época, tá? E ela tratava de assuntos mais amplos aí, assim como a Rolling Stone. Outra que também foi bem relevante foi a revista ou jornal, dependendo ali do formato de publicação, ela tinha dois formatos, que revista rock ou jornal rock, né? A História e a Glória, que era editada inclusive no Rio de Janeiro. Ela se destacou também por ser a primeira que trazia matérias especiais e extensas, trazendo muitos detalhes biográficos sobre a vida dos ídolos da época. Bom, nesse período, entre as décadas de 60 e 70,
as revistas representaram fortemente o espectro do jornalismo musical. Porém, aos poucos, elas foram chegando ao fim no país, com muitas delas finalizando suas publicações ao fim da década de 70 ainda. Por outro lado, a época também forneceu palco para um novo formato de jornalismo musical. Isso porque, ali em meados dos anos 70, também surgiram muitas rádios que foram chamadas de rádios comunitárias. Originalmente nascidas na Europa, essas rádios, também chamadas de livres, representaram mais um reflexo dessa face do jornalismo independente que ainda mantinha ativo essa vontade do jornalismo musical. É importante a gente destacar um ponto, tá? O rádio ainda era uma ferramenta muito poderosa, porém, ele precisava se adequar às tendências também, até para ele se manter relevante para a população. Logo, o rádio tinha uma ótima relação com a indústria da música. E com isso, muitas pessoas do público não queriam necessariamente consumir mais só o que o rádio tinha a oferecer. Então muitos acabaram sendo motivados a criar os seus próprios conteúdos ainda naquela época. Ou seja, em resumo, se a rádio não toca o que eu gosto, eu mesmo vou lá e faço a minha rádio. Agora, não só isso foi a inspiração para essa criação. Afinal, essas rádios livres também tinham fortes raízes políticas, até pela sua origem. Porém, a partir de determinado momento, elas passaram a ser criadas mais por hobby. Apesar disso, nos anos 70, foi um bom período para esse tipo de rádio. Por mais que ela não gerasse muito lucro, de qualquer modo, ela acabava às vezes colocando em xeque alguns conteúdos trazidos pela mídia tradicional, porque ela conseguia dar voz a diversos setores sociais, que até então não tinham um canal legítimo de expressão. Além disso, esse tipo de produção também se dedicava, a determinados estilos musicais ou conteúdos, diferente da rádio, que já tinha que ser um pouco mais ampla na sua programação. Porém, vale lembrar que ela também tinha um alcance mais curto. Afinal, apesar de muitas delas serem regularizadas, o equipamento era totalmente diferente do que era fornecido para uma rádio tradicional. Inclusive, muitas delas nem eram vistas como um problema pelo rádio tradicional. É uma comunicação muito nichada, Ela fala só para um nicho. Isso é mais ou menos como se você me perguntar se as rádios tradicionais se incomodam com as web rádios. Não se incomodam. Porque, assim, as rádios comunitárias não vão me oferecer os equipamentos que uma rádio tradicional vai, o retorno de audiência e, principalmente, o retorno financeiro, Certo é que todo mundo tem o direito de fazer sua comunicação, Já que não há espaço na mídia tradicional para todos, por que não haver vias alternativas, Mas, mesmo assim, algumas acabaram sendo denunciadas, mas essas em específico foram as que nunca buscaram a sua regularização e acabaram sendo classificadas como rádios piratas, que eram basicamente pessoas que criavam ali o seu meio de transmissão e faziam suas divulgações, suas programações nesse espectro de curto alcance. Por ser curto alcance, normalmente, para que essas rádios acabassem sendo localizadas pelas autoridades, isso acontecia por meio de denúncias. E com isso, a pessoa ficava impossibilitada de continuar com a sua programação. Apesar da sua relevância para o jornalismo musical, as rádios comunitárias acabaram não se tornando muito atrativas, justamente, por elas não gerarem lucro, ou seja, elas não eram muito rentáveis e geralmente acabavam ficando restritas muito a nichos por causa do seu curto alcance. Mesmo assim, é inegável a sua influência, E inclusive até hoje existem pessoas fazendo esse tipo de produção, principalmente agora com a possibilidade de criação de web rádios, cujo custo de produção é muito baixo. Hoje em dia a pessoa, através do seu próprio computador, consegue conduzir um programa online. Mesmo assim, apesar da sua relevância, ela acabava sendo algo mais dedicado aos apaixonados pela música, como acaba sendo até hoje. Bom, outra informação já citada anteriormente, mas volto a reforçar, foi que em 1979 a revista Pop encerrou sua circulação aqui no Brasil, e com isso o mercado acabou ficando carente de novas publicações sobre música. Vale lembrar que a Rolling Stone também já tinha parado as suas atividades pela primeira vez aqui no país, e já não tinha mais nenhuma outra revista para substituir até o momento. Porém, mais uma vez, em mais uma virada de década, os leitores aficionados por esse tipo de conteúdo foram mais uma vez surpreendidos com o surgimento de uma nova publicação impressa. Isso porque, em 1985, a Editora Abril lançou a revista Bis, uma das revistas que também marcou muito o gênero e principalmente um dos períodos mais bombados para o jornalismo musical, que foi os anos 80. Inspirada por outras publicações estrangeiras como a Rolling Stone, a Smash Hits e a New Musical Express, a revista Bis tinha um público-alvo muito voltado para os jovens da época, porque ela trazia não só a música, mas também falava de cultura pop em geral.
No conceito de jornalismo musical, a publicação trazia muito foco tanto em música nacional quanto internacional. E num primeiro momento ela foi voltada ali mais para o rock, para MPB e para o pop. Porém, eu destaquei bastante que os anos 80 foram um momento de efervescência para o jornalismo musical, justamente porque, ao longo dos anos 70, o heavy metal também deu suas caras. O subgênero acabou se tornando muito popular em meio ao público e com isso foi necessário, vamos dizer assim, né? Porque acabou surgindo, criando-se um novo nicho dentro do jornalismo musical, que se voltou exclusivamente para esse campo da música. Vale destacar que uma das publicações mais proeminentes desse período, que foi considerada inclusive a pioneira para o estilo, né? Certamente é a Rock Brigade. Nomeada com o título de uma música da banda Def Leppard do seu disco On Through the Night, o primeiro disco da banda, a Rock Brigade nasceu inicialmente como um fã-clube de heavy metal no começo dos anos 80, bem em 81 ali. Depois ela passou a ser editada como fanzine em 82, daí vem mais um destaque para a importância do fanzine na criação do jornalismo musical, mesmo que não seja uma mídia de longo alcance como grandes publicações, né? E posteriormente ela acabou se tornando uma revista de publicação mensal ali para metade ali dos anos 80, né? E inclusive se tornou a revista de música de maior tempo em circulação no país. Apesar de ser um tipo de publicação meio avessa à cultura mais popular, ainda assim a Rock Brigade teve muita relevância para o setor, porque trouxe muita informação voltada mais para esse público do heavy metal. Ainda assim, o sucesso da revista expõe como esse setor começou a valorizar muito mais essa área do jornalismo musical. Atualmente, a Rock Brigade ela está disponível através da internet, tornando-se um portal de notícias. Porém, até após os anos 2000, eram publicadas edições físicas da revista. Inclusive, eu tenho essa edição aqui, que é de 2008, né? E vê-se que ela é uma revista bem profissional. É claro que ela foi sofrendo suas adaptações ao longo do tempo, né? Mas depois dos anos 2000 ela se consolidou como uma revista bem profissional ali do gênero. Além dessas publicações relevantes que dominaram os anos 80, o jornalismo musical finalmente atingiu um dos seus maiores ápices, que foi justamente chegar à televisão. Nessa época, as primeiras emissoras de TV dedicadas exclusivamente à música surgiram, sendo elas a MTV nos Estados Unidos, a Music Television, enquanto a gente tinha a Rede Manchete aqui no Brasil, que tinha programas, né, que apresentavam videoclipes, tá? E com isso eles surgiram revolucionando essa forma de lidar com a música, agora num setor ainda mais visual, né, e até mesmo mais interativo, tá? Isso foi uma grandíssima revolução, certo? Que mudou essa forma de consumo de música para o público. Quando a MTV chegou no Brasil, foi ali na virada de 89 para 90, o audiovisual ganhou muita importância na música, né? Era a era dos videoclipes. Ninguém lançava uma música que não tivesse uma imagem, porque ninguém mais queria só ouvir música, já que tinha a possibilidade de ver a música, de ver o artista, as pessoas preferiam, lógico. E a MTV deu uma sorte danada, porque ela chegou a ser TV aberta. Então, isso foi uma explosão, né? A MTV realmente subverteu a ordem dos lançamentos. Mas, sem dúvida, depois da MTV, ninguém mais ouviu música da mesma forma, né? É necessário entender a importância do trabalho dessas duas emissoras, não só pela revolução visual que eles trouxeram, que conseguiu capturar a atenção da audiência para esse cenário musical, dessa vez de forma mais ambiciosa, né? Como também conseguiu construir uma programação totalmente dedicada à música, ao invés de inserir videoclipes durante sua programação, conforme os exemplos que foram citados aí pela Selma, que envolvem inclusive o próprio Fantástico da TV Globo, que apresentava videoclipes ao longo do seu programa. Porém, esse assunto da chegada do jornalismo musical na televisão vai ficar para um próximo vídeo, onde nós vamos falar principalmente da influência da MTV para o setor. Então por hoje é isso, eu fico muito grato pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.